Em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Certa vez Jesus afirmou que nossos erros eram decorrentes dos nossos desconhecimentos da palavra de Deus e do seu poder. Nessa passagem paralela, no Antigo Testamento, em Oséias capítulo 4, no versículo 6, o Senhor manda o profeta anunciar ao povo que a ruína deles também era decorrente da falta de conhecimento das coisas de Deus. Não que o Senhor o tenha destruído por não o conhecerem, mas a ignorância sobre coisas básicas, elementares sobre a vida espiritual, fez com que o comportamento adotado por aquele povo criasse um ambiente em que a destruição era inevitável. E a palavra de reflexão dessa hora, desse dia, quer nos dizer que Deus não destruiu aquele povo não por falta de conhecimento sobre Deus, mas a falta de conhecimento da palavra de Deus, de quem era Deus e que Deus poderia fazer. E por isso que o Senhor mandou o profeta anunciar àquele povo que a ruína deles era por falta de conhecimento. E isso hoje nos leva para que nós venhamos a refletir que muitos nós queremos olhar para Deus, dizemos que caminhamos com Deus, que conhecemos Deus, mas nós não somos mergulhados em Deus. Nós queremos as mãos de Deus, nós não queremos o coração de Deus. Nós queremos as coisas que Deus pode nos dar, não aquelas coisas que Deus, Ele quer nos ensinar. Hoje, um país em que vivemos, o mundo em que vivemos é muito imediatista, né? Como fast food. Nós queremos tudo agora, comida rápida, tudo rápido. E assim também. Mas o Senhor, Ele está nos dizendo, está nos exortando hoje, que a falta de entendimento, a falta de fé, a falta de esperança e principalmente a falta de paciência tem nos levado a pecar. Porque tudo deste mundo já está dentro do nosso coração, tem entrado no nosso coração e tem nos contaminado com o mundo imediatista que é hoje. Então, com isso que tem acontecendo hoje em dia, tem nos levado a ficarmos longe de Deus por falta de entender os seus sonhos, os seus projetos, a sua palavra e a sua missão para cada um de nós. Pecamos não por falta de conhecermos quem é Deus, mas sim por falta de reconhecermos aonde Deus está em cada área de nossa vida. Pecamos quando não acreditamos que o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Pecamos quando queremos as coisas para hoje. Quando queremos ser semideuses, deuses pequenos, a qual queremos fazer o mundo da nossa casa, o nosso mundo, e não colocamos Deus como Senhor. Pecamos quando não colocamos nossa vida mesmo como mordomos de Deus, e sim como Senhor da nossa casa. Pecamos quando não damos o devido valor, da devida presença de Deus na nossa vida, que Ele que é o Senhor. Ele é o dono de tudo. E nós somos o mordomo, porque é Ele que nos dá. É Ele que coloca tudo na nossa vida, tudo coloca em nossas mãos, para que nós venhamos a colocar as coisas no devido lugar, de acordo com a sabedoria. E pecamos quando não obedecemos à vontade de Deus e queremos que tudo seja feito conforme a nossa vontade.
e não a vontade de Deus. E isso foi a falta de entendimento que naquele tempo o povo queria. Deus, ele passou, ele não falou com o povo 400 anos, ele ficou ali calado sem falar com Deus, mas ele mandou a sua provisão. Ele mandou Moisés, levantou aquele profeta, levantou aquele sonho que ele tinha em libertar o povo. Mas mesmo assim, aquele povo não queria mais conversa com Deus, porque Deus se calou, e assim somos nós hoje. Deus muitas vezes está calado. Deus muitas vezes não nos mandou a resposta na hora que queríamos. Deus não fez da maneira em que nós queríamos, e muitas vezes nós pecamos, porque Deus não fez aquilo que nós queríamos, do jeito que nós queríamos, então não foi resposta de Deus. Foi resposta de Deus. Mas não foi resposta de semideuses, como muitos de nós somos. Queremos que tudo seja feito de acordo com nossa vontade. E assim, é por isso que nós pecamos. E é por isso que nós não estamos chegando aonde Deus quer que cheguemos. A nossa missão é cuidar para que o Espírito Santo não venha se entristecer e não venha sair de nós. A nossa casa, o nosso lar espiritual, o nosso coração. Tudo provém daqui. As fontes de águas vivas, as fontes de divisão da água boa e a água ruim, começa dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração tem um filtro chamado Espírito Santo, que ele diz assim, isso presta e isso não presta. Isso presta e isso não presta. Mas muitas pessoas, muitos de nós, não querem ser guiados pelo Espírito Santo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos tem falta. Mas muitas pessoas dizem que está faltando tudo. Lembra daquela mulher da viúva, né? Ela tinha 2 filhos, mas ela chegou para o profeta e ela ali quis requerer os seus direitos e disse, eu não tenho nada e meu marido, ele era servo do teu Senhor, então eu quero que você me ajude, eu quero que você faça isso, isso e aquilo. E Eliseu perguntou, o que é que você tem? Ela disse, eu não tenho nada. E ela disse, a não ser um pouco de azeite. Ela tinha sim, ela tinha muito mais do que ela imaginava. Ela tinha o azeite, ela tinha a sua casa para se abrigar do sol, da chuva, da tempestade, e ela também tinha 2 filhos. Pois é, o mundo imediatista a qual nós vivemos hoje nos leva a mostrar-nos e quer nos mostrar dentro do nosso coração que tudo o que acontece, tudo o que se lança também nós temos que ter, porque se nós não tivermos, nós não somos nada. E é esse entendimento que aquele povo daquele tempo tinha, de não ter nada, tendo tudo. Deus, ele não falava através do povo, através do Espírito Santo, né? Não falava ao povo através do Espírito Santo, falava com Deus através de algum profeta. E os profetas eram a boca de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo. E estamos tendo o mesmo pecado com os nossos irmãos antigamente. Por falta de entendimento, eles não procuravam a Deus. Por falta de entendimento, foram destruídos por falta de conhecimento de quem era Deus. E ignoraram a lei de Deus, e ignoraram também os seus profetas e os seus filhos. Hoje, peça que o Espírito Santo venha sondar o teu coração, venha te dar entendimento, venha te dar razões para permanecer perto dele, porque o Senhor hoje é aquele que testifica tudo que está dentro do teu coração. É o Espírito Santo que tem o poder de convencimento hoje, então peça a Deus que venha colocar no teu coração todas as armas, todos os instrumentos que você vai estar precisando e vai precisar, em nome de Jesus. Amém? O conhecimento é aquilo,
O mundo sem conhecimento é aquilo que nos leva à ignorância sobre coisas básicas para a nossa vida ser uma vida boa. A nossa vida é vida boa e quando estamos em Cristo é maravilhosa. Nós temos que pedir apenas o entendimento a Deus para que venhamos ser os senhores e as senhoras da nossa casa, os administradores da nossa casa, mas que o Senhor nunca deixe de ser o Senhor da nossa casa e que tudo esteja ali ligado ao centro da vontade dele. Amém? Essa foi uma palavra de reflexão, veio do meu coração para o teu coração, é que você possa receber e que essa palavra fale no teu coração assim como falou no meu. Amém? Glória a Deus.